A gente já de primeira, a gente já fez um 6 em 7, mas seguindo fórmula à risca ali, fazendo tudo conforme manda o figurino. A gente atua hoje no nicho de odontologia. Na verdade, eu não sou especialista, né? Eu sou a lançadora. Então vamos lá. O que é isso aí? O que é lançador? O que é expert? O expert é o cara que tá ali na frente das câmeras, que aparece, que gera conteúdo, que tá em contato com os alunos, e o cara que é lançador, que é o que tá atrás dos bastidores, que faz a parte da execução da coisa. É engraçado eu falar que eu sou a lançadora, porque na verdade minha formação é em odontologia também, eu sou dentista. E na verdade o especialista é meu marido. E aí a gente ensina dentistas, ele é estrangeiro, então os nossos cursos são todos em espanhol e a gente ensina dentista alguns procedimentos de odontologia. Seu marido é de que país? Ele é chileno. Qual dos dois me conheceu primeiro? Eu nunca tinha ouvido falar de você, nem ele. A gente sempre teve intuito de fazer os nossos cursos online. Ele já era professor, ele já dava cursos, mas a gente nunca conseguiu concretizar esse sonho. E um dia ele chegou em casa, ele estava com um amigo dele, fazendo um trabalho personalizado no consultório, e comentou com ele que, olha, consegui fazer os meus cursos online agora e tá super funcionando, e você tem que conhecer um tal de Érico Rocha que faz o 6 em 7. E ele chegou em casa, filho pequeno, estava lavando a louça, e ele me disse, amor, você precisa pesquisar sobre esse Érico Rocha, porque eu acho que vai dar boa aí a gente fazer os nossos cursos online. Daí eu falei, tá, mas do que se trata? Ele me explicou mais ou menos, e daí no final ele falou, faz o 6 em 7. Daí eu falei, 6 em 7? O que é 6 em 7? 6 em 7 é os 6 dígitos em 7 dias, é você fazer 100 mil reais em 7 dias. Fala sério, né? Esse negócio de fazer 100 mil reais em 7 dias é coisa pra louco acreditar, né? No dia seguinte, o amigo dele passou o dia inteiro com ele de novo, daí acho que entrou em mais detalhes, enfim, e aí ele chegou em casa decidido que a gente ia estudar, aprender fórmula de lançamento com o Érico Rocha. E eu realmente não dei bola. E aquilo ficou na minha cabeça, porque ele falou, pelo menos você pode olhar, dá uma olhada na internet, pesquisa. E passaram uns dias, e meu pai precisava fazer um exame, e precisava de alguém que acompanhasse ele, porque era um exame que ia sedação, tinha que ter um acompanhante, eu ia ficar mais ou menos 1h30, 2 horas ali esperando ele. Aí eu levei meu computador e falei, sabe o que? Eu vou pesquisar quem que é esse tal de Érico Rocha. Abri meu computador e a primeira coisa que aparecia, as vagas do FL estão encerradas. Eu falei, daí já me deu aquela vontade, como assim? Está encerrada, eu não posso ver, não posso participar? E eu fui ler teu e-book. E aí eu vi a tua história. Vi a história de que você trabalhava fora, vi a história que você deixou tudo para seguir no digital, e aquilo me pareceu muito verdadeiro. E eu comecei a acreditar em algo que até alguns minutos atrás eu não acreditava, e no final, não sei se você vai se lembrar, mas tinha um depoimento do cara dos tapetes Medusa. E nesse lançamento a gente fez 6 dígitos de faturamento no primeiro dia. Esse lançamento deu múltiplos de 6 dígitos de faturamento. A história não era muito parecida com a minha, porque a gente já tinha uma vida boa, mas, né, aquilo me pareceu muito verdadeiro. E eu falei, eu preciso do fórmula de lançamento. E eu pus na minha cabeça, eu preciso do fórmula de lançamento. E você tinha acabado de fechar carrinho. Imagina, na época eu não entendia o processo, eu só entendia que não tinha como se inscrever. E ali eu entrei em contato daí com o amigo do meu marido e pedi para ele como é que eu faço para falar, para entrar nesse curso. Não, André, agora você tem que esperar abrir as vagas. Agora você espera, fica aí. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a consumir então o conteúdo do Érico Rocha. Mas eu não tinha Instagram, Érico. A gente está falando de 2019, final de 2019, eu não tinha Instagram ainda. E aí, se a gente pensa, como é que alguém, né, vive sem Instagram? E aí eu pedi para minha assistente do consultório, que hoje ela está aqui comigo na empresa, ela começou comigo, braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Falei, me faz um Instagram que eu preciso consumir esse conteúdo. E aí comecei a consumir teu conteúdo, ver um pouco sobre nicho, avatar, lista, e comecei a ver, falei, olha, acho que isso vai rolar, e realmente comecei já a aprender ali. O dia que abriu as inscrições do próximo FL, pro Fórmula de Lançamento, 7 da manhã estava lá, porque quem entrava 7 ainda conseguia o bônus para ir, eu não lembro se era 4, 5, 6 ou 6, 7, 8, que foi o mundo paralelo da época, e 7 horas da manhã estava ali. Eu lembro que na época era um dinheirinho bom, mas se fosse 5 vezes aquilo, eu ia pagar 5 vezes aquilo, porque eu estava determinada a comprar o Fórmula de Lançamento. E aí, quando chegou dezembro, eu levei o Milko comigo pro
pro FL na época, né? Uhum. E aí, quando chegou no evento, aí eu pirei. Aí eu falei, o que é isso? Todo mundo tem que ir num evento desse. Aí, imagina, né? Palestra com você, com o Hugo Rocha. Na época, eu lembro que a Pri Pimenta também fez, Luciana Fiô, Ítalo Ventura. Eu saí de lá com a cabeça explodindo. Falei, cara, é esse o caminho que eu quero seguir. Decorei o form. Bom, eu fui para o aeroporto fazendo a cópia do Telegram. Olha, saí de lá decidida, fui para o aeroporto fazendo a cópia do Telegram. Falei, já vamos fazer um Telegram, a gente não tinha, vamos começar a postar conteúdo, enfim. E aí veio o final do ano, dezembro, janeiro, e aí a gente trabalhava demais, né? E aí eu trabalhava demais, não focava, e eu tinha que focar. Aí também queria muito fazer, mas eu trabalhava muito. Depois do horário do consultório, tinha as crianças em casa, criança pequena, precisa de atenção, tarará. Enfim, e aí foi passando o tempo. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março, aí chegou a pandemia. E era eu e o Fórmula de Lançamento. Falei, sabe o quê? Agora eu fazia só cirurgias eletivas, eu não tinha como continuar trabalhando no consultório, eu tive que parar. Eu falei, olha, eu vou ter que fazer acontecer agora, nesse momento. E aí eu cometi um erro, foi não ter marcado a data do lançamento. E por que isso foi um erro, na sua opinião, André? Porque a coisa não saiu até que eu não marquei a data do lançamento. Então a gente vai procrastinando, eu tenho um especialista que tudo tem que ser perfeito, imagina, ele ensina estética. Então tudo tem que ser perfeito. Tem uma frase que você fala muito, que é o feito melhor que o perfeito, que ela faz muito sentido. Que aí você percebe que você precisa fazer. O perfeito você vai aprimorando com o tempo. E aí, marcamos o primeiro lançamento. O nosso lançamento foi super bom, a gente já fez um 6 em 7, mas seguindo fórmula à risca ali, fazendo tudo conforme manda o figurino, sem estar perfeito, mas ele aconteceu. E foi muito massa, porque a partir daí a gente já marcou o segundo, terceiro e quarto. Como era maio, final de maio, a gente ainda conseguiu fazer mais 3 naquele ano, no segundo semestre, certo? E a coisa começou a ir super bem. A gente começou a entender mais, você vê o que você erra, mas o importante é realmente você lançar. Uma coisa que me marcou muito lá no começo, quando você disse que você colecionava as histórias das vidas das pessoas que você transformava. Hoje isso para mim é muito claro. Quando vem um depoimento de um aluno, sem ninguém pedir depoimento, tá? Sem ninguém marcar depoimento, vem aquele depoimento de um aluno que transformou a sua odontologia. Gente dizendo, antes eu trabalhava até 10 da noite, hoje eu trabalho até 5 da tarde e faturo muito mais. Então, quer dizer, o objetivo está sendo cumprido.